Fala torcedor vascaíno, hoje é aquele dia que a gente marca no calendário com caneta vermelha. O elenco do Vasco da Gama está de volta ao CT Moacir Barbosa para o início da preparação para o segundo semestre de 2025. Depois de um período de descanso merecido de exatos 10 dias de férias, os jogadores agora têm pela frente 3 semanas intensas de treinos visando a retomada das competições. O clima por lá já começou agitado, com muita movimentação e expectativa por novidades. O técnico Fernando Diniz, que tem apenas 9 partidas no comando do time, vai ter agora a oportunidade de ouro para trabalhar com calma e ajustar os detalhes táticos e técnicos que ele tanto preza. Aliás, vale lembrar que o melhor jogo sob o comando de Diniz até agora foi justamente o último antes das férias, aquela vitória imponente contra o São Paulo. Um desempenho que encheu o torcedor de esperança e deixou claro que com um pouco mais de tempo de trabalho o Vasco pode crescer bastante. De agora até o dia 15 de julho o grupo vai ficar focado nos treinamentos no CT. Essa data marca o primeiro grande desafio da retomada, o confronto contra o Independente Del Valle, válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será o primeiro jogo de ida dessa fase pré-oitavas de final e promete ser decisiva para as pretensões do Vasco na temporada. Logo depois a maratona continua. O calendário de julho já está lotado. Depois do duelo internacional, o time encara o Grêmio em São Januário no dia 19 e em seguida, no dia 22, o jogo de volta contra o próprio Del Valle. Uma sequência puxada que exige foco total. E não para por aí. Na sequência, o Vasco encara o Internacional no Beira-Rio, abrindo o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo está marcado para o dia 30 de julho contra o CSA no estádio Rei Pelé. Ou seja, a partir de agora é uma verdadeira maratona de partidas. O descanso já ficou para trás e o que vem pela frente é uma sequência que vai exigir muito da parte física e mental do elenco. Mas as boas notícias não param apenas no retorno aos treinos. O departamento médico trabalha com a expectativa de liberar 2 importantes reforços que estavam afastados por lesão: David e Guilherme Estrela. O primeiro sofreu uma lesão séria no joelho esquerdo com ruptura do ligamento cruzado anterior lá no fim de setembro do ano passado num duelo contra o Cruzeiro. Já o segundo, Estrela, não joga desde junho do ano passado. Exatamente quase um ano longe dos gramados por conta de uma lesão complicada no joelho direito agravada por uma condição congênita conhecida como variante de Sodo. Para corrigir o problema, o jogador passou por uma cirurgia delicada de estabilização do menisco. Durante o período de férias do elenco, tanto David quanto Estrela seguiram treinando firme com um cronograma especial de recondicionamento físico. Enquanto os companheiros descansavam, eles mantiveram uma rotina de atividades individualizadas, sempre com o objetivo de estarem à disposição o quanto antes. No último fim de semana, os dois até ganharam uma folga, mas a expectativa é que a partir dessa semana eles avancem nas etapas finais de recuperação e quem sabe fiquem à disposição para o duelo contra o Independente Del Valle. Fernando Diniz já deixou claro que conta com os 2 jogadores como reforços importantes para a sequência do ano. Afinal, são atletas com características diferentes, mas que podem agregar muito em opções para o meio-campo e ataque. E claro, como não poderia faltar em qualquer início de janela de transferências, o vai e vem no mercado da bola também agita os bastidores de São Januário. Além de buscar reforços, o Vasco trabalha com a ideia de enxugar o elenco. A famosa barca vascaína está prestes a zarpar. Entre os nomes considerados negociáveis estão Jean Davi, Lucas Oliveira, Juan Esforza, Matheus Carvalho, Leandrinho e Puma Rodrigues. Esses 6 jogadores estão na lista de possíveis saídas, seja por venda, empréstimo ou até mesmo por troca. Jean Davi, por exemplo, apesar de ter se destacado no futebol mexicano vestindo a camisa do Toluca, onde marcou 9 gols e distribuiu 8 assistências na temporada passada, não conseguiu repetir o bom desempenho no Vasco. Por isso a diretoria entende que pode ser o momento de negociar o atleta. E por falar no Toluca, um outro nome surgiu com força nos bastidores vascaínos: Elinho. O atacante, que teve passagem de destaque pelo Red Bull Bragantino, é hoje um dos alvos do Vasco para reforçar o setor ofensivo. Cria das categorias de base do São Paulo, Elinho não conseguiu se firmar no futebol mexicano. Apesar de ter disputado 23 jogos pelo Toluca, o rendimento em termos de gols e assistências foi abaixo do esperado. Foram apenas 3 gols marcados e poucas participações decisivas. O jogador vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro e já sinalizou positivamente para uma possível transferência para o Vasco.
A ideia do clube carioca é trazer Elinho por empréstimo de 6 meses até o fim da atual temporada. Para facilitar a negociação, o Vasco conta com um trunfo de bastidores. O empresário do jogador é o mesmo que agencia o técnico Fernando Diniz. Essa ligação pode pesar na hora da decisão. O Toluca, por sua vez, parece disposto a negociar desde que o empréstimo inclua uma extensão automática do vínculo de Elinho com o clube mexicano, o que garantiria ao Toluca segurança em caso de uma valorização do jogador no futebol brasileiro. O Vasco não é o único interessado na contratação de Elinho. O Grêmio também demonstrou interesse e já iniciou algumas conversas para entender a situação do jogador. Mesmo assim, internamente, a diretoria vascaína se mantém confiante de que o projeto esportivo apresentado ao atleta, somado ao bom relacionamento com seu empresário, pode fazer a diferença nessa disputa. O entendimento dentro de São Januário é de que Elinho seria uma peça fundamental para suprir uma carência clara no elenco, principalmente no setor de ataque pelos lados do campo, onde o Vasco vem sofrendo com a falta de opções de velocidade e drible. Além de Elinho, a expectativa é de que outros nomes surjam no radar nos próximos dias. O mercado sul-americano segue sendo monitorado com muita atenção, especialmente jogadores que possam chegar por empréstimo ou com custos reduzidos, já que a realidade financeira do clube ainda exige cautela nas negociações. A diretoria entende que a janela de meio de ano é crucial para fortalecer o grupo e encarar essa maratona de jogos que o calendário reserva até dezembro. Enquanto as negociações seguem nos bastidores, o torcedor vascaíno vai precisar ter um pouco de paciência, já que as definições nem sempre acontecem no ritmo que a torcida gostaria. Ainda assim, o trabalho é intenso nos corredores de São Januário. O técnico Fernando Diniz também participa diretamente das conversas sobre reforços, indicando posições prioritárias e perfis de jogadores que ele acredita que se encaixem melhor no estilo de jogo que deseja implementar no time. E se por um lado chegam reforços, por outro a reformulação do elenco segue a todo vapor. A famosa barca está em fase de montagem e os nomes já citados anteriormente têm grandes chances de deixar o clube nos próximos dias. A ideia da comissão técnica e da diretoria é dar uma enxugada no grupo, liberando espaço na folha salarial e abrindo caminho para novas contratações que realmente agreguem qualidade e competitividade. Falando especificamente sobre os jogadores que estão de saída, o caso de Jean Davi chama bastante atenção. No México, o meia teve um desempenho muito acima do que apresentou em São Januário. Foram 9 gols e 8 assistências com a camisa do Toluca, números que chamaram a atenção de outros clubes, inclusive de fora do Brasil. A avaliação interna é de que o jogador pode ter mais mercado lá fora do que por aqui, o que aumenta a possibilidade de uma negociação internacional. Outro nome que pode estar de saída é o zagueiro Lucas Oliveira. Contratado com alguma expectativa, ele não conseguiu se firmar como titular absoluto e, diante da chegada de possíveis reforços para o setor defensivo, a diretoria entende que uma negociação pode ser o melhor caminho tanto para o clube quanto para o próprio atleta. Juan Sforza e Matheus Carvalho também estão na lista de atletas liberados para ouvir propostas. Leandrinho e Puma Rodrigues, que chegaram com a esperança de serem opções interessantes, acabaram não entregando o desempenho esperado e agora também podem deixar o clube. Enquanto isso, os treinamentos no CT Moacir Barbosa seguem a todo vapor. Fernando Diniz sabe que terá um período precioso nas mãos. 3 semanas de preparação intensa podem fazer toda a diferença para o desempenho do time na sequência da temporada. O treinador tem mostrado muita confiança no grupo e as expectativas para esse ciclo de treinamentos são as melhores possíveis. O trabalho vai focar bastante na parte física, já que depois desse período o Vasco enfrentará uma verdadeira sequência de jogos com partidas decisivas praticamente em cima da outra. Mas o lado tático também será prioridade. A ideia é intensificar a construção de jogadas, trabalhar a recomposição defensiva e aperfeiçoar o encaixe de marcação. Fernando Diniz quer um Vasco com mais intensidade e maior capacidade de reação e que consiga controlar melhor as partidas, impondo seu ritmo dentro de campo. Além disso, o técnico também trabalha na parte psicológica do grupo. A retomada de confiança é um dos principais objetivos. A boa atuação contra o São Paulo antes das férias é usada como exemplo positivo de que o time pode render mais. A intenção é transformar aquele desempenho isolado em uma sequência de boas apresentações, o que pode fazer toda a diferença nessa reta decisiva da temporada. Outro fator que chama atenção é a volta de David e Estrela. 2 jogadores que, além da recuperação física, vão precisar de um processo de reintegração ao grupo.
Diniz já deixou claro que conta com eles, mas tudo vai depender da resposta que ambos apresentarem nos treinamentos. A previsão é que os dois sejam avaliados diariamente com a comissão médica e a equipe de preparação física acompanhando cada detalhe para evitar qualquer tipo de recaída. E enquanto o elenco treina e a diretoria se movimenta nos bastidores, a torcida segue na expectativa. O torcedor vascaíno que viveu momentos de ansiedade antes das férias agora deposita todas as fichas nessa preparação e nos reforços que podem chegar. Existe um sentimento de que o segundo semestre pode ser o divisor de águas para o Vasco, especialmente nas competições mata-mata onde o time ainda sonha com grandes conquistas. A agenda de julho será desafiadora. Começa com o Del Valle, depois Grêmio, novamente Del Valle e na sequência Internacional e CSA. Uma sequência que vai exigir muito não apenas dos titulares mas também de todo o elenco de apoio. A palavra de ordem no Vasco agora é foco total. Cada treino conta, cada detalhe faz diferença. O ambiente no CT é de bastante otimismo. O próprio Fernando Diniz nas conversas internas tem demonstrado muita confiança no potencial de evolução do grupo. Ele acredita que com a continuidade do trabalho e o reforço de peças importantes o Vasco pode fazer uma campanha sólida e quem sabe até surpreender nas competições continentais. Nos próximos dias novas movimentações devem acontecer. Nomes vão surgir, negociações podem ser concluídas e a expectativa é que o elenco comece a tomar a forma definitiva para o restante da temporada. Para o torcedor o recado é claro: fiquem atentos porque as novidades não vão parar por aqui. O Vasco está se preparando para encarar de frente todos os desafios que virão pela frente e o torcedor, como sempre, terá papel fundamental nessa caminhada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores de São Januário, um burburinho começa a ganhar força e agitar os corredores do futebol brasileiro. O Vasco da Gama estaria sondando ninguém menos que Thomas Müller, ídolo e veterano do Bayern de Munique. Aos 35 anos, o atacante alemão, que construiu uma carreira lendária no futebol europeu, pode estar prestes a iniciar um novo capítulo em sua trajetória, desta vez, cruzando o Atlântico para vestir a camisa de um gigante do Rio de Janeiro. Ainda sem confirmações oficiais, fontes ligadas ao clube falam em conversas preliminares e um suposto interesse mútuo. Müller, que recentemente deu sinais de estar aberto a novos desafios após mais de 15 temporadas defendendo o clube bávaro, poderia ver na experiência brasileira uma chance de encerrar a carreira de forma marcante, respirando novos ares e vivendo o futebol sul-americano com sua intensidade única. O Vasco, por sua vez, enxerga a possível chegada do alemão como um grande golpe de mercado. Com experiência, liderança e um currículo invejável que inclui títulos de Bundesliga, Champions League e Copa do Mundo, Müller seria uma peça valiosa dentro e fora de campo. Sua presença poderia atrair patrocinadores, impulsionar o marketing e, claro, agregar qualidade técnica a um elenco em construção. Internamente, a SAF vascaína estaria analisando a viabilidade financeira da negociação. Fala-se em um contrato de curta duração, com metas e bonificações atreladas ao desempenho, além de uma estrutura de apoio para a adaptação do jogador e sua família no Brasil. Embora pareça improvável à primeira vista, a vinda de Müller encontra eco em um mercado cada vez mais globalizado, onde veteranos renomados buscam encerrar suas carreiras em ligas com paixão e visibilidade. Por enquanto, tudo ainda é tratado como especulação, mas a simples menção do nome de Thomas Müller ligado ao Vasco já causa euforia entre torcedores e movimenta a imprensa esportiva. Caso o rumor se concretize, seria uma das maiores transferências da história recente do futebol brasileiro, e um verdadeiro presente para os cruzmaltinos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.